Ok, então boa tarde, bem-vindos aqui ao Teatro de Vila Real. Eu queria fazer alguns anúncios sobre mudanças aqui no programa e a principal mudança que temos é relativa às sessões plenárias. Há uma alteração da ordem das sessões plenárias que terão lugar sempre ao fim do dia, às 18 horas, sendo que por motivos pessoais o professor João Pina Cabral terá de se ausentar já hoje ao fim do dia e por isso teremos hoje a sua sessão. Portanto, o João Pina Cabral, com o título que é O Mundo, Antropologia e Condição Humana. Amanhã, terça-feira, teremos a conferência plenária da Vesna Neskovic, com o título I Like the Offbeat, an account of the an anthropologist from Southeastern Europe. Portanto, será amanhã, terça-feira. E na quarta-feira, o último será a palestra, a sessão plenária da Carmen Real, com o título A ABA e a Antropologia Brasileira entre Conhecimento e Política. Portanto, agradecia que anotassem essa alteração, que será também divulgada lá em cima no campus, mas queria desde já salientar isso. Bom, e com estas modificações vamos passar então aos nossos momentos de duetos, que terão sempre lugar por volta das 5 da tarde aqui no teatro, portanto, imediatamente antecedendo as sessões plenárias. Hoje este dueto será travado será uma conversa entre, melhor dizendo, a Carmen Real e o Miguel Valdealmeida. Hoje o dueto subordina-se ao tema a antropologia no espaço público e, como sabem, presumo por terem lido o programa, os duetos são realmente algo que nós pensámos, nós enquanto direção e organização do Congresso, pensámos que seria um bom espaço para uma discussão informal, à volta de um copo de água e de um café. Álcool acho que não é permitido, portanto teremos de ficar por isto. Uma conversa assim muito informal, em que depois as pessoas participarão também, portanto deixaremos um espaço no final para algum diálogo. E a temática de hoje é a antropologia e espaço público, e os nossos dois convidados para este dueto de hoje são pessoas bastante conhecidas da antropologia portuguesa, brasileira e internacional, a Carmen Real e Miguel Valdealmeida. A Carmen Real é antropóloga, é professora no Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina e atua também no programa de pós-graduação em Antropologia Social e no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas. Lecionou já em várias universidades, entre as quais a Universidade de Brasília, a Universidade de La República e a Universidade de Lisboa. Foi também pesquisadora visitante na Universidade de Cádiz, na Universidade Complutense de Madrid e em Toulouse e no Collège de France. Participou das criações das revistas Ilha e Vibrant e tem publicações na área da antropologia urbana, na área da antropologia do desporto, dos mídia e também da história da antropologia. Coordena o Núcleo de Antropologia Audiovisual e Estudos de Filmagem e o Grupo de Antropologia Urbana e Marítima e integra o Instituto de Estudos do Género. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Antropologia. O Miguel Valdealmeida é meu colega e amigo, é doutorado em Antropologia pelo ISCTE, é professor associado com agregação nesta instituição, e investigador do CRIA, do Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Tem desenvolvido pesquisas variadas, quer em termos de espaços geográficos, de contextos etnográficos, quer em termos de temáticas, portanto tem trabalhado sobre género, raça e orientação sexual em Portugal, Brasil e Espanha e tem em curso uma investigação agora sobre a relação Israel-Palestina. Tem vários livros publicados, alguns dos Estados Unidos e Reino Unido, e dirige já há vários anos a revista etnográfica, editada pelo CRIA. Para além disso, foi também deputado pela Assembleia da República. Foi deputado da Assembleia da República Portuguesa entre 2009 e 2011, em que fez realmente um trabalho notável pela defesa de uma série de direitos importantes na nossa sociedade. E pronto, e é com estes dois elementos que nós vamos então começar os nossos duetos, as nossas conversas informais aqui no nosso Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia. Bem-vindos e espero que se debata bastante. Obrigada. Obrigada, Clara.
queria agradecer primeiro o convite da APA para estar aqui, do Robert, a Clara, da organização do evento, um lugar magnífico que vocês escolheram, Vila Real. É realmente uma grande alegria estar aqui, encontrar os colegas portugueses e participar desse dueto, que é uma invenção local e que está sendo confundida com duelo. Nós já vamos esclarecer, não será um duelo. Dueto, porque em Portugal, se fosse no Brasil, provavelmente nós chamaríamos de uma tabelinha, que é uma jogada de futebol. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, para iniciar essa fala, é muito pouco, porque eu não tenho uma pesquisa sobre a inserção da antropologia no espaço público e realmente não posso nem dizer que as sugestões de vocês vão ser importantes para um trabalho em andamento, porque não é muito o caso. Então vai ser realmente só animar o debate e passar a bola para o Miguel, que esse sim tem uma trajetória reconhecida, importante, né, de inserção no espaço público e no Fazendo Gênero fez uma conferência muito interessante sobre o tema. Os antropólogos se inserem no espaço público no Brasil muito também em relação à Associação Brasileira de Antropologia. Mas eu vou falar disso na quarta-feira. Então, hoje vai ser uma divisão meia simplificadora, porque eu não vou tocar muito no que faz a aba, vou só falar realmente um pouco dessa inserção dos antropólogos, sem que se fale na associação. Essa é uma inserção que tem uma longa tradição de engajamento e tem algumas características. Os colegas que têm uma relação forte com o espaço público no Brasil, eles tendem a concordar que, e essa eu acho que é uma das características principais, de que o seu impacto, a sua importância é maior na formulação dos discursos e menos nas práticas. Quer dizer, posso dar alguns exemplos. A antropologia foi bastante importante quando da Constituição de 1988, e isso depois teve uma repercussão, especialmente, por exemplo, na demarcação de terras indígenas e terras quilombolas no Brasil. Foi muito importante o trabalho dos antropólogos que estudam crianças e adolescentes na formulação do código do ECA, que a gente chama, né? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, agora, esses mesmos antropólogos que com seus trabalhos ajudaram a formular esses discursos, depois eles percebem que isto, no momento de ser colocado em prática, não é como foi idealizado. E aí há toda uma crítica, novamente, um outro trabalho de desconstrução de categorias para poder ajustar um pouco a prática. Eu vou dar um exemplo bem simples em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação anterior previa, por exemplo, que uma criança fosse retirada da família em casos de pobreza extrema, né, de questões socioeconômicas. Os antropólogos mostraram que isso não era alguma coisa relevante, que deveria-se ter outros parâmetros para retirar uma criança de uma família, e se conseguiu no ECA que esses parâmetros realmente se alterassem e passaram a ser abandono ou maltrato. No entanto, as pesquisas posteriores à implantação do ECA mostraram que realmente as pessoas estavam as crianças estavam sendo retiradas por abandono e maltrato, porém essas eram justificativas, muitas vezes, que estavam escondendo o que o serviço social via que era situação socioeconômica. Então, não há um controle sobre o que vamos fazer com as leis. E isso aí realmente é uma questão importante. Em termos de direitos humanos, e tem vários antropólogos, eu não vou citar nomes aqui, porque eu já incorri nesse erro numa última palestra, e as pessoas depois disseram, não, mas você esqueceu fulano. E é evidente que em 10 minutos a gente esquece muita gente, então eu vou ficar só um pouco assim no mais geral.
Mas quem trabalha com violência, que é outro tema muito candente no Brasil e onde a inserção é muito forte, diz que existe um sistema jurídico separado da aplicação dessas leis. E a influência da antropologia se dá mais nessa formulação, e quase é muito difícil na aplicação. Uma outra característica, e aí eu acho que o Miguel vai ter mais a nos dizer, porque nós não temos uma prática muito grande em relação à atuação na política, no executivo. Embora tenha algumas pessoas, até a Margarete está aqui, que já trabalhou no governo do PT, mas são raros os antropólogos que assumem cargos políticos, deputados, etc. Isso não acontece no Brasil. Existem, eu vou lembrar o Luiz Eduardo Soares, que até o Gustavo citou da outra vez, que já foi secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro e depois secretário nacional de Segurança Pública no governo do Lula. Ele teve uma importância grande, todo esse movimento de UPPs, que são polícias de proximidade que estão sendo instaladas nas favelas no Rio de Janeiro, de certo modo corresponde a um projeto do Luiz Eduardo. Mas ele foi afastado e, claro, esse projeto, da maneira como está sendo feita hoje, tem limites muito grandes. Todo esse movimento que existe na internet em torno do onde está o Amarildo, que é um operário que foi desaparecido, mostra os limites dessas mesmas UPPs que o Luiz Eduardo, de certo modo, projetou. Nós tivemos uma antropóloga, que foi primeira-dama do país, esposa do Fernando Henrique Cardoso, sociólogo. Fernando Henrique inspirou muitos alunos na sociologia, não sei se a Ruth conseguiu a mesma coisa na antropologia, mas ela teve um papel assim, no executivo, idealizou comunidades solidárias que, de certo modo, tiveram continuação no governo Lula e no governo da Dilma. De modo geral, quer dizer, como a gente poderia interpretar essa inserção dos antropólogos no espaço público no Brasil? E aí também eu não vou dizer nada de original, eu vou recorrer a alguns ex-professores. O Michel Foucault, quando ele fala no papel do intelectual, ele defende a ideia de um intelectual específico, um intelectual que seja que fale daquilo com que ele trabalha mais diretamente. Isso em contrário a um intelectual mais universal. Eu acho que isso corresponde ao que faz os intelectuais no Brasil, na sua inserção no espaço público. Raramente se tem intelectuais que pensem globalmente, mas eles trabalham a partir da sua experiência e do seu trabalho de campo enfim, do seu dia a dia. Dificilmente nós vamos encontrar intelectuais no Brasil falando sobre a guerra da Síria, por exemplo. É algo mais nacional e às vezes local em parte. E eu acho que isso aí, concordo com Foucault, eu acho que isso é bom, isso é positivo. Mas aí penso, como Bourdieu, na necessidade de criação de uma rede desses intelectuais específicos, de modo a tornar esse trabalho mais produtivo. E, bom, a terceira ideia que eu traria seria da Cláudia Fonseca, que fala um pouco na política do possível, porque e acho que também você trabalhou com isso, não? Mas é claro que é muito fácil a gente fazer críticas a quem está diretamente implicado nessa inserção, mas se a gente pensa as situações como zonas de fricção, e a política do possível, eu acho que é uma saída. Existem intelectuais hoje também que atuam nas mídias. Blogs, como o da Ivone, ou colunas no jornal, como o da Mata. Então, nesses espaços, é claro, aí eles às vezes extrapolam um pouco o seu dia a dia e falam de questões mais gerais. Olha, eu acho que, começando pelo lado da política, e para evitar um equívoco, quer dizer, o fato de eu ter sido deputado e ter participado da aprovação da lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a lei da identidade de género para transexuais, é um caso
casual. É casual, ou seja, não se replica muito. Não é a antropologia ou a comunidade antropológica que está participando. Eu acho que o que aconteceu, no fundo, foi tanto ou mais um efeito do movimento social LGBT, do que propriamente da antropologia. Acontecia que eu era antropólogo, mas sem a antropologia eu não teria conseguido argumentar certas coisas, não é? Da forma que elas foram argumentadas. E aí eu acho que, se alguém quiser pegar nisso como uma bandeira da importância de uma certa forma de pensar o mundo através da antropologia, aí sim, de facto, ela teve uma função muito grande, e muita gente da antropologia participou em seminários que organizámos junto com o movimento social, gente da antropologia que interveio no espaço mediático sobre o assunto, e aí sim a coisa funciona. Mas de resto, no nosso panorama, nós não vemos uma presença pública da antropologia em termos das políticas e da tomada de decisão política. O que é que nós vemos em Portugal, e acho que é uma queixa comum noutros contextos europeus? Há uma categoria chamada políticas públicas. E a categoria políticas públicas está sendo ou foi apropriada, e eu com apropriada não estou a fazer um juízo de valor negativo, foi apropriada por algumas ciências sociais e não por outras. Sempre houve presença das ciências sociais no espaço mediático, que é uma parte do espaço público, e essa presença sempre foi muito forte da parte de duas disciplinas. Por um lado a história, por outro lado a sociologia. A história como uma disciplina com uma força muito grande do ponto de vista da construção do Estado e da construção das suas representações, e também das contra-representações. Portanto, é muito notório no espaço público mediático a presença de historiadores degladiando-se em torno de representações diferentes do país, da nacionalidade, da sua composição social e da história colonial, por exemplo, e sobretudo da sua história política, o salazarismo, a democracia, etc. E é já muito tradicional a presença sociológica no espaço mediático geral, ou seja, em que a pessoa se apresenta como sociólogo, e aí também de vários lados, embora tendencialmente cobrindo mais uma área ideológica mais progressista, não é? E que chega eventualmente às figuras como Boaventura Sousa de Santos e por aí fora, que chegam a ter um papel de liderança para certos movimentos sociais. E também, se quisermos incluir no espaço mediático virtual, cada vez mais jovens economistas que assumem a economia como ciência social e que fazem um papel contra-hegemónico. Há um blog muito conhecido chamado Ladrões de Bicicletas e outros. E estas franjas já estão muito ligadas ao movimento social, aos movimentos sociais, onde então você vai encontrar muitos estudantes de antropologia, mas não tanto os profissionais. Alguns também, alguns colegas meus, mas mais os estudantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que há uma hegemonia da ideia de políticas públicas e da sua associação à disciplina sociológica e a certas instituições e certos meios, que por sua vez funciona muito como think tanks, portanto, como reservas de pensamento de partidos políticos, sobretudo mais à esquerda do centro, e que depois, quando esses partidos estão no governo, em Portugal sobretudo o Partido Socialista, quando está no governo, há uma participação direta, às vezes direta sob a forma da ocupação do Ministério, da Secretaria de Estado, por parte do próprio cientista social / sociólogo, e hoje em dia também a categoria cientista política aparece em Portugal, mas é recente, e aparece na prossecução da política pública que foi gizada nos papéis cinzentos, né, nos grey papers e na grey literature, e que é transformada em política, efetivamente, do ponto de vista da opção de governação. Isso em Portugal é muito forte. É muito forte. É muito forte, portanto, essa disputa, esse debate mediático em que participam cientistas sociais, nomeadamente da história e da sociologia, e é muito forte a ligação entre uma certa sociologia e as políticas públicas, ligada depois à governação direta de uma certa área política concreta. Isto depois replica-se na nova forma de participação no espaço público mediático, que é a figura do comentador e do debatedor na televisão. Pelo menos em Portugal é uma tradição muito forte, há muito programa de debate e muito comentário à notícia,
as televisões canibalizam muito os especialistas para isso. E quando nós contamos as cabeças do ponto de vista disciplinar, há sempre duas lógicas nas TVs. A lógica de posição política, esquerda-direita, e a lógica de especialização profissional e académica. E aí, novamente, você vai ver, isso confirma a minha tese, acho eu, porque você vai ver a replicação do sociólogo da política pública como comentador e debatedor do programa televisivo, e você vai ver outra vez a replicação do historiador de direita e do historiador de esquerda como comentador da política, tal como ela está acontecendo no cotidiano. O que é que eu quero dizer com isto? O antropólogo está de fora. A antropologia está de fora. Então a antropologia é chamada ao quê? É chamada ao pequeno comentário sobre o assunto marginal, às vezes não tão marginal como isso, de um assunto que o jornalista pensa que é a especialidade da antropologia. Isto é comum a todo o mundo. Os nossos colegas americanos falam disto, os japoneses, vocês também, não é? E que basicamente funciona através a jornalista ou o jornalista liga para o CRIA mais do que para a APA, porque aqui a APA funciona como uma estrutura associativa de um tipo um pouco diferente, mais para o CRIA como centro de investigação, e pergunta quem é que sabe alguma coisa sobre não sei o quê, e alguém responde. Só que normalmente é o que o jornalista imagina que é a especialização da antropologia. E então vai dar a questões que têm a ver com ruralidade, tradição popular, folclore, etc, etc. Há às vezes coisas um bocadinho mais sexy do que isso, bem, para o meu gosto pessoal. Eventualmente, desde que aconteceu o que aconteceu, um pouco para os direitos humanos. Um pouco para a área da imigração. E, francamente, já para tudo o que tem a ver com o diálogo intercultural, que é a catchphrase oficial dos governos portugueses, sobre as relações interétnicas e tal. Bom, mas não para a pluralidade fantástica e já criativa dos temas que as pessoas trabalham, como a gente vê neste congresso, não é? Então é muito por aqui que eu acho que a nossa participação no espaço público se dá, e depois há tudo o que é oculto, que é provavelmente o mais nobre, mas aquilo que não se vê. E aí a gente já não pode chamar de espaço público, porque também já não é aquela comunidade imaginada que está funcionando, não é? E aí eu estou falando do trabalho muito bom que muitos antropólogos licenciados em antropologia, ou jovens estudantes ou profissionais fazem ao nível local, nas câmaras municipais, nos museus, numa série de atividades locais. Isso é outra coisa, não é? É o espaço público mais localizado. Agora, o espaço público nacional, que implica a política, para todos os efeitos, seja ela através dos mídias, seja através dos órgãos de governação, aí de facto nós estamos de fora, estamos bastante afastados. Não, eu acho que essa participação, esse chamado da mídia constante, isso aí também existe, né? Nós estávamos até comentando, a ABA é quem recebe esses telefonemas dos jornalistas, e são dos mais exóticos possíveis. Essa semana nós tivemos, o último foi para ter um antropólogo que falasse sobre sapatos, a história dos sapatos e o uso, enfim. Isso aí acontece, mas também acontece, claro, demandas mais sérias. O pessoal de Brasília é o que mais sofre, porque como a aba está localizada atualmente em Brasília, a gente acaba recorrendo aos antropólogos de lá. Mas o que eu acho que é importante também, talvez colocar aqui, diferente de Portugal, é que essa inserção ela é muito disseminada, não só em programas de televisão, por causa de uma estrutura institucional das universidades. A carreira de professor no Brasil prevê que o mesmo indivíduo ele faça pesquisa, ensino e extensão. E por extensão se entende essa inserção no espaço público, a publicização do seu trabalho. Então faz parte das obrigações do antropólogo, do professor, essa dimensão. E a organização do CNPq se dá em forma de grupos de pesquisa. Então, reúne também esses antropólogos que fazem a pesquisa e a extensão. E é claro que a partir disso, dessas redes que se formam, acaba havendo uma possibilidade maior de contato com o público. A
por exemplo, a segurança, que hoje é um tema muito importante no país, há cursos para a formação de agentes de segurança, cursos de graduação e especialização. Licenciaturas indígenas, licenciaturas quilombolas, enfim, eu acho que acaba, digamos, qualquer professor na universidade tem, de certo modo, ter uma relação com esse outro espaço público que não é o da governança, porque nesse nós já tivemos ministros, claro, antropólogos, mas a gente está um pouco ausente. Os antropólogos trabalham mais nas ONGs, nas fundações, e menos diretamente, eu acho que no governo. Isso é ótimo, e nós aqui, os portugueses que aqui estão, certamente lamentam que não seja parecido aqui, não é? Embora eu acho que existe, de facto, um trabalho paralelo, como eu disse, que as pessoas fazem. E eu vejo isto nos alunos, sobretudo. Há muito trabalho de ONG, há muito voluntariado, há muito trabalho nos movimentos sociais, mas ele não é materializado de uma forma organizada e onde a antropologia esteja participando de forma explícita. E eu acho que isso tem a ver com uma coisa que é essa ocupação, essa hegemonização do espaço público pela sociologia. E, sobretudo, essa articulação com a definição de políticas públicas e com a identificação do país, não é? Sob a forma da estatística, da análise da estatística, do recurso dos mídias, mas também do próprio Estado à sociologia para certo tipo de conhecimento e aplicação prática, marginalizou. Ela não é para marginalizar a antropologia. A antropologia não foi por aí. O seu caminho histórico foi outro, quando ela foi reinventada a seguir à democracia. Mas ela está marginalizada desse processo. Isso tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Tem a vantagem de que isso permitiu que, provavelmente a partir de há uns anos para cá, nós começamos a ver a antropologia a surgir de novo e a haver uma curiosidade e um interesse mediático por ela e por algumas das suas figuras, porque se percebeu que há ali um outro discurso, que não é circular, que não é autofágico, né? E que é relativamente autónomo. E começamos a ver também a participação de muitos antropólogos jovens e estudantes em muitos movimentos sociais e em muitas formas alternativas de fazer democracia, cidadania e por aí fora. Isto é uma enorme vantagem, porque significa a criação de um espaço mais específico e alternativo. Pode ter uma grande desvantagem, que é reforçar a ideia de que a antropologia é uma coisa mais ou menos, como nós dizemos em Portugal, freak, e mais ou menos new age, e mais ou menos alternativa. Ou seja, o seu lado bom é também o seu lado mau, e eu acho que nós todos e todas temos que saber gerir bem isso. Acho que uma forma de gerir isso é estarmos em todas, isto é, conseguirmos ter gente que, de alguma forma, participa-nos fora de decisão de políticas públicas e reflexão sobre a realidade, e quem está mais nos movimentos sociais e conseguir complementar e fazer pontes entre estas pessoas e instituições. Agora, não é isso que eu estou vendo acontecer, porque além da academia, da universidade e dos centros de investigação, além do recrutamento pelas instituições do Estado, quando chega a hora das conexões políticas se tornarem produtivas, não é? Quando, enfim, certo grupo está no poder e tem ligações com certo grupo académico e por aí fora. Além disso, está surgindo uma nova realidade agora, que é a do surgimento de algum capital privado que finalmente funciona como mecenas e investe na criação de fundações que, por sua vez, já não estão apenas dedicadas às ciências duras ou biomédicas, mas começam a pedir o saber sociológico para a criação dos seus produtos, isto é, congressos, seminários, conferências, livros, bases de dados, etc., que surgem no espaço público / político como produção de conhecimento. E o que acontece é que aí não houve novidade nenhuma, vemos outra vez as mesmas pessoas e outra vez as mesmas instituições académicas, porque obviamente se vão reproduzindo os mesmos laços que já estão instituídos, e isso qualquer antropólogo ou sociólogo percebe como é que esse processo opera, e é de certa maneira natural, entre aspas,
e nós não conseguimos entrar aí. Conseguimos entrar em algumas coisas, talvez até consigamos mais entrar através do que são as estruturas do Estado, que eu não sei como é que, eu não sou da ciência política, não sei se há um nome para isso, mas que são uma espécie de estruturas do Estado paralelas. Por exemplo, você muda, cada vez que há uma eleição ganha um partido, o governo muda a estrutura toda do Ministério, do Secretariado de Estado e tal, mas há algumas instituições que continuam funcionando em paralelo, porque são agências do Estado dedicadas a certos assuntos. Uma delas, fundamental, é a Comissão para a Igualdade de Género e Cidadania, portanto, que é basicamente, do ponto de vista legal, ocupa-se da igualdade de género e da orientação sexual e identidade de género. O ACID, que é o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, que se ocupa das minorias étnicas, relações interétnicas, etc. E há algumas agências deste tipo. Essas continuam, independentemente das mudanças dos governos, quer dizer, são indicadas pessoas diferentes para as dirigir, mas essas, curiosamente, recorrem mais à antropologia, não dependem tão diretamente dessas instituições académicas, diversificam um pouco mais, por uma razão muito simples, porque elas, para levarem em frente os seus projetos, participam de projetos europeus e, portanto, é curto-circuitado o circuito português através de um circuito europeu de financiamento que obriga e necessita e estimula a diversidade dos membros participantes. Não é? E então, aí vão-se descobrir, acabam por surgir redes diferentes nas quais nós estamos inseridos, que têm mais a ver com as temáticas concretas que estão em estudo do que propriamente com ser um produto que vem dos centros de investigação para fora. Digamos que nós estamos um pouco ainda a caçar o que vem de fora, na sociologia estão a oferecer à partida aquilo que o Estado já tinha solicitado. É isso. Não sei como é que a gente está de tempo. Você era mais para passar para as pessoas. Eu acho que sim. Sim, não. Podemos passar para as pessoas. Ou podemos continuar aqui conversando, que está muito agradável, temos um café e tudo. Eu acho que, inclusive até porque tem pontos comuns, isso aí, a questão das agências, os antropólogos estão, né, também participam dessas agências, tem representação, isso é muito comum também no Brasil, acho que esse é um ponto comum. E acho que, como você bem colocou, acho que isso aí independe, então... Mas sabe o que eu acho? Que, inclusive, o que nós estamos aqui falando hoje, a lógica não é a comparação Portugal-Brasil, porque não precisamos de fazer isso. É mais, de facto, pensarmos também qual é o nosso papel no espaço público para desconstruir as regras do espaço público, as regras ideológicas do espaço público. Porque nós, quer dizer, eu não posso hoje em dia aqui deixar de dizer alguma coisa sobre a situação atual entre nós, não é? Porque ela é muito grave. E o Humberto ontem na abertura falava de que a crise não é só socioeconómica, ela é ideológica. Não é no sentido das ideologias estarem em crise, é no sentido de que grande parte da crise é representação, não é? Ela, em grande medida, ela é o convencimento de que estamos em crise, não é? Para legitimar um conjunto de medidas. E eu acho que um papel importantíssimo dos antropólogos é justamente esse, porque os tais debatedores e comentadores já institucionalizados acabam, sem querer, por respeitar as regras do jogo. E então discutem a crise na base de se os números X ou o número Y está correto ou não. Se a política X ou a política Y foi correta ou não. Tudo bem, é uma boa discussão. Mas ninguém coloca em causa a regra do jogo. Quer dizer, a ideia estabelecida de que existe uma crise. E de que a crise é um dado da natureza como uma catástrofe natural. E de que ela tem como tal... como consequência a necessidade de as pessoas se comportarem de uma certa maneira, etc, etc, etc. E aí nós podemos trazer para o espaço público as informações humanizadas, concretas, baseadas na intersubjetividade do nosso trabalho de pesquisa, e podemos demonstrar, ouçam, a forma como as pessoas vivem a crise não tem nada a ver com o que vocês estão dizendo. As pessoas ou sofrem mais do que vocês pensam, ou resistem mais do que vocês pensam. Eu tenho visto sistematicamente, por exemplo, comentários e debates desses, feitos por exemplo, sociólogos, e onde criticam algumas das políticas do atual governo, e falam sem inclusive conhecer os dados
daquilo que aconteceu verdadeiramente às pessoas, muito em termos de perda salarial, de perda de um conjunto de direitos sociais e por aí fora, porque estão a viver noutro lugar social, onde essas coisas não acontecem, não é? E a viver com indicadores macro, que são muito ideologizáveis, não é? E nós temos, apesar de tudo, ainda um saber micro que poderia ser contra... hegemônico. Yeah. Não, eu acho que isso aí é básico, é importante. Digamos, não é uma crise tão geral que se discute no Brasil hoje, a não ser através e as manifestações que estão na rua aí mostram isso, há uma fragmentação das palavras de ordem, mas a antropologia está muito presente nisso. Havia palavras de ordem que era a favor dos indígenas, contra outras que não tinham, onde a gente não via tanta presença de um discurso antropológico, mas o que eu penso também é que, digamos assim, os antropólogos que estão refletindo sobre a sua participação no espaço público, eles concordam, eu acho que a formulação de um discurso contra-hegemônico é o central. E eles até acham, pelo que eu converso com os colegas, que eles são até efetivos nisso, eles conseguem mudar o discurso. Agora, como eu digo, o grande limite, eu não quero soar aqui que estou fazendo ufanismo da inserção dos antropólogos no espaço público brasileiro, porque não é isso, eles colocam como grande limite essa defasagem entre o que eles conseguem mudar a nível do discurso e o que acaba se realizando na prática. Então, agora, claro, eu acho que essa relação com os movimentos sociais é importantíssima e há impacto nisso, né? O nome social implantado numa universidade, ele acabou atraindo para essa universidade um número muito grande de travestis, transgêneros. Então a gente percebe que, e foi um projeto de um antropólogo, quer dizer, a gente percebe realmente, consegue se ver o que realmente isso pode gerar. Mas, como eu digo, eles apontam muitos limites nessa prática. O próprio Luiz Eduardo Soares, né, quando trabalha com a questão de segurança, que é um inspirador, vocês provavelmente viram Tropa de Elite 1 e 2, foram os livros deles que inspiraram esses filmes, e agora ele está todo com uma campanha a favor não é descriminalização, ele vai além, é liberação das drogas, que é um tema que está também muito importante hoje no Brasil. É um antropólogo falando e tentando construir um discurso contra-hegemônico. Se vai ter sucesso ou não sei. Mas bom, o que há também, e isso em todo o lado, no Brasil, cá em todo o lado, é outra coisa que eu acho ótima, que é pessoas que são formadas em antropologia e um pouco em função disso, elas acabam fazendo outras coisas, né? Mas tu notas que a qualidade do olhar daquilo que fazem, ou da voz daquilo que fazem, tem muito a ver com esse deslocamento, esse tornar o familiar em exótico e o exótico em familiar, não é? Que a antropologia lhes ensinou. E a gente vê isso em alguns jovens que se tornaram cineastas e documentaristas e que vieram da antropologia e largaram a antropologia, mas foram fazer o seu percurso no cinema e no documentário, mas você percebe que está ali o ensino na antropologia. Você sente isso em alguns cantores e músicos e sente isso em pessoas que foram por outras áreas de atuação. Esse é um dos lados. Outro... Sim. Só te interrompendo, eu acho que aí tem a mão direita e a mão esquerda, né? Porque, digamos assim, a antropologia arma muito bem para o espaço público, mas armas para os dois lados. No Brasil isso é muito claro, nós temos representantes no Supremo Tribunal que foram formados na universidade com antropologia, que fizeram avançar muito leis, casamento gay, etc. Mas temos também, e na Casa Civil, alguém que foi formada com antropologia e que hoje é principal força a favor dos ruralistas e que barra a demarcação de terras. Então, é um problema. Não, isso vai nos dois sentidos, e nós em Portugal temos, e isso por acaso eu acho, ao contrário do
que normalmente se pensa, eu acho a antropologia uma disciplina conservadora demais, né, em alguns sentidos, e nós tivemos, apesar de tudo, intervenções conservadoras, por exemplo, quando foi o debate do casamento, surgiram algumas, mas com pouca visibilidade. Mas há um outro, voltando à questão mediática do espaço público e ao pedido de participação do antropólogo, nós também muitas vezes perdemos a oportunidade de continuar a ser chamados, porque muitos de nós, sobretudo os mais jovens, foram, por culpa de pessoas como eu, né, foram criados numa antropologia hipercrítica. E, portanto, nós colocamos em causa, nós pomos em causa os próprios termos que nos são oferecidos. Por exemplo, alguém telefona para falar sobre uma tradição popular e nós criticamos logo a noção de tradição. Certo, tudo bem, não é? Que a própria cultura nós criticamos. Tudo bem, mas não é bem assim que a gente deve funcionar como jornalista, não é? Há outras maneiras de fazer isso, negociando um pouquinho a objetificação, a reificação das categorias, não é? E depois oferecendo uma possibilidade, uma escapatória para o próprio jornalista fazer o seu processo de fuga daquelas categorias, não é? A não ser que seja um diálogo entre intelectual e intelectual. Isso é uma coisa muito tipicamente portuguesa e completamente estéril. Que e agora está mudando um pouco, e completamente estéril, que é o jornalista intelectual, que é uma coisa que sempre existiu, né, que ocupa a página literária e cultural e o suplemento e não sei o quê, que de qualquer modo é amigo do antropólogo, do sociólogo, porque se encontra no mesmo bar à noite e pertence à mesma rede, porque é um país minúsculo, e esse jornalista telefona a esse cientista social e os dois têm um diálogo que é um diálogo entre eles. Todo premiado das mesmas categorias. Não é? Estão os dois falando de Derrida, não é? Basicamente. Bom, isso agora desapareceu um pouco até por culpa do tipo de capitalismo que vivemos e que fez com que essas secções desaparecessem dos jornais. Mas foi assim durante muito tempo e até há pouco tempo. Isso também não me interessa nada, não é? Porque isso não tem efeito. Agora, quando o jornalista da televisão de grande espectro, não é? Ou do jornal daqueles que eu não compro, telefona, nós temos que, como um antropólogo deve fazer, temos que comunicar um pouco na linguagem daquele tipo de nativo, não é? A TVI, os portugueses percebem o que quer dizer, a TVI ou o Correio da Manhã são nativos de uma determinada cultura, não é? E nós temos que aproximar a comunicação. Eu concordo plenamente, acho que é difícil, é um pouco muito duro. Tem uma autora, Anna Tsing, que trabalha um pouco com essa ideia, ela fala no livro Fricções que enfim, ela não acredita em universais, mas já se deu conta de que começar uma conversa criticando os universais não é a melhor forma de começar um diálogo. Eu acho que sim. Agora, eu acho que tem uma coisa nessa relação entre antropologia e jornalismo, além dessa que tu apontaste no Brasil, que é muito específica. Sim, nós somos chamados pelos jornalistas para falar de A, B e C. Agora, quando a gente quer falar, e aí eu vou falar num limite da aba, por exemplo, nem sempre se consegue. Quer dizer, na questão da demarcação de terras indígenas, nós temos o principal veículo do país, que é, em termos de revista, né, que é a revista Veja, que tem uma campanha feroz, chegou até a criar fazer uma reportagem que chamava Fardo dos Antropólogos. Então é uma campanha, é um veículo muito abrangente e não se consegue penetrar nesse veículo. Realmente há interesses, a gente não pode também ser inocente a ponto de achar que, bom, talvez seja só uma mudança de forma de comunicação. Não, há interesses por trás desses veículos e eles são bem claros, né? Então, às vezes se consegue, outras não, e quando se consegue, você tem razão, a gente tinha que ter eu não sei, você falando, Miguel, eu me lembrei muito A Sociologia é um Esporte do Combate, né, do Bourdieu, que, bom, dá uma entrevista na televisão, mas não permite que se edite, não permite que se corte, e na verdade, a pessoa pode perguntar o que quiser e ele vai falar o que quiser. Bom, ele pode, a gente não pode, mas tem que ter estratégias para fazer isso. Sim. Né? Mas eu acho que tu tem razão, usando o nosso instrumental e percebendo que, bom, vamos partir do discurso nativo. Não, é isso, isto é, quer dizer, isto são diálogos, não é?
diálogo parece assim beatífico, na realidade são disputas constantes, mascaradas de diálogo. Não é? Você, quando vai na televisão, por exemplo, você pode organizar um dia um workshop, eu tenho experiência sobre isso, você pode organizar um workshop sobre isso, que há técnicas que eu aprendi pela prática, não é? Ninguém me ensinou. E basicamente você o que faz naquilo que parece um diálogo simpático é uma luta feroz e violentíssima, em que você, do ponto de vista simbólico, porque basicamente o jornalista pergunta uma coisa, 90% das vezes absurda, à partida, portanto, cognitivamente problemática, não percebe? Ou então que encaminha o diálogo num sentido que não interessa. E há maneiras de dar a volta a isso. É o clássico antes de responder. Antes de responder, gostaria de. E portanto acho que a gente pode fazer um workshop chamado Antes de Responder, porque há maneiras de a gente dar a volta a isso e precisamos de o fazer para depois também podermos oferecer, não é? Quer dizer, aqueles de nós que queiram, porque atenção, não transformar as ciências sociais e muito menos a antropologia num movimento social, porque não, antes disso é uma ciência, não é? E muitos de nós querem fazer trabalho no silêncio dos seus gabinetes ou dos arquivos ou no terreno e fazê-lo dentro de um certo espírito e com certas opções ideológicas, inclusive muito diferentes, e isso não só é respeitável, como acho que deve ser acarinhado, porque senão nós também, não é? Vamos passar de uma espécie de positivismo supostamente neutro, mas na realidade ao serviço de um determinado poder, como foi a antropologia que nós tivemos que anular a seguir à ditadura, não é? Mas também não queremos passar disso para uma espécie de vanguarda dos movimentos sociais, porque não é suposto ser isso, não é? Agora, oferecer, aqueles de nós que queiram oferecer crítica e autocrítica aos movimentos sociais e mudar o nosso conhecimento e a nossa epistemologia graças à experiência dos movimentos sociais ou das populações, fantástico, não é? Mas também não é obrigatório. Mas de facto eu acho que há uma maneira em que nós podemos, a partir da experiência que temos, que é de uma natureza diferente das outras ciências sociais, podemos também construir um tipo de oferta para esse espaço público, sobretudo o mediático. Se possível o político também, que pode ser diferenciada. Bom, eu não queria acabar com o vosso diálogo, mas são 6 já passam das 6 e pensámos que podíamos ter 10 minutos, não vamos ter tempo de passar à questão plenária, mas podíamos ter 10 minutos de abertura deste diálogo, espaço alargado, se alguém quiser participar, fazer perguntas, comentar, etc. Como vai ser toda a gente tem direito a... Não. Precisamente a razão é contrária. Eu gostei muito de vos ouvir e eu estava a ouvir-vos e estava a pensar, há aqui uma espécie de coisa que engana. Porque vocês falam a mesma língua, conhecem-se muito bem, falam a mesma disciplina, conhecem-se mutuamente, disciplinarmente, mas realmente há aqui dois mundos em jogo. Porque Portugal não é como o Brasil, Portugal é como a Noruega. E o Brasil não é como a Noruega, o Brasil é como os Estados Unidos. E essa diferença, que é uma diferença não só de escala, como uma diferença na própria Constituição do Estado do espaço público. Obrigado. Que realmente eu gostava que vocês falassem um bocadinho isso, porque o próprio papel da antropologia no Brasil é mais parecido com o papel da antropologia no México e nos Estados Unidos. E em Portugal não seria a antropologia que desempenharia esse papel, seria a história. Como na Noruega. E, portanto, eu gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isso. Se calhar vamos apanhar aqui 3 ou 4 comentários. Bom, muito na esteira do que disse o João, há uma diferença, no meu entender, bastante grande entre o papel da antropologia no Brasil e em Portugal. Há um elemento comum,
em que a antropologia em Portugal, durante muito tempo, até o 25 de Abril, era suposta desenvolver uma espécie de etnogenealogia da nação, cultura popular, como a identidade dos portugueses, e mesmo ainda hoje em dia há quem procure na antropologia uma resposta à pergunta quem são os portugueses. Há esse papel que, em princípio, ficou apagado com o 25 de Abril, mas que continua em surdina e, por exemplo, quando os historiadores procuram alguma coisa nos antropólogos, vão procurá-la em Jorge Dias e não nos antropólogos de hoje. No Brasil, o papel da antropologia em termos de um discurso nacional foi igualmente importante, mas foi estruturante, no sentido de terem sido antropólogos, desde Artur Ramos até Darcy Ribeiro, que formularam a ideologia do Brasil como caldeirão de raças, como fusão de culturas, etc., que durante décadas foi o discurso oficial do Estado brasileiro. Nesse sentido, a presença das duas disciplinas, apesar desse paralelismo, é completamente diferente dos dois países. E isso estrutura o espaço público. No Brasil, a antropologia fala com autoridade, porque é a antropologia que se vai para saber como é que se está a construir o Brasil. Em Portugal, a antropologia fala como memória, saudade, quais são as nossas origens, qual é o que resta do nosso significado no mundo. Cria um ambiente completamente diferente. Obrigada. Eu somente queria ressaltar um ponto em que os dois colegas e professores concordaram, além das diferenças que devem marcar entre a antropologia e o seu rol no Brasil e no Portugal, mas os dois e muitos dos colegas aqui ressaltam constantemente o rol da antropologia na crítica à hegemonia, contra a hegemonia, até nos congressos, chama em contraponto. E eu queria fazer uma pergunta geral aos colegas. Eu venho de uma cátedra de estudos de paz de conflito. E a minha pergunta é a crítica única que nós queremos e podemos oferecer. Acho que é verdade, a antropologia teve, como muitas outras disciplinas, que passaram por um tempo de grande acento, grande ênfase na crítica, a pluralidade, toda a questão pós-moderna e o movimento de crítica de Horsey. E agora, depois de toda essa crítica, será que nós também vamos transcender esse ponto e poder colaborar com uma transformação mais profunda, com um processo de criação? E eu queria saber suas perspectivas nisso. Como que a antropologia pode, no espaço público, contribuir a uma criação, a uma recriação, transformação mais profunda, tendo em conta a crítica que é importante, mas transcendendo ela. Ok, temos mais uma pessoa ali. Boa tarde. Eu queria ouvir um pouco mais, vocês tocaram nisso, mas eu queria ouvir um pouco mais do que eu chamaria dos riscos de um possível sucesso dessa intervenção pública. A Carmen falou de um certo sucesso na questão das demarcações, e recentemente ouvimos o caso de uma antropóloga que vem não desses estratos do contraponto, mas de uma matriz justamente da manutenção, dos latifundiários. Qual o risco de maior sucesso nessa intervenção pública atrair justamente uma outra perspectiva para a antropologia, que deixaria de ser alguém com uma leve formação, alguém que saiu desse campo e foi para outros espaços, mas a entrada na antropologia de pessoas que venham, não no sentido da contra-hegemonia ou da crítica, mas da afirmação desses valores. Ou seja, como que esse sucesso possível, e estando agora acontecendo em alguma escala, mas uma ampliação desse sucesso demanda riscos, e quais as armas que nós temos para colocar essa antropologia justamente em contraponto
sem ao mesmo tempo isso não criar uma demarcação de um pensamento único da nossa disciplina. Não podemos ter muito mais perguntas, já estamos muito atrasados para a próxima. A ideia ali não é só questões aqui, os dois candidatos têm para responder, mas é vocês poderem fazer os vossos comentários relacionados com a política. Eu só peço que realmente sejam breves. Era só para chamar a atenção, talvez para uma dimensão que não se referiram tanto, que foi assim passada um pouco ao lado, que tem a ver com a formação de outras pessoas que não são antropólogos, a começar pelas atividades profissionais ligadas à educação, à saúde e ao trabalho social. E talvez, eu julgo que se deveria, também há um bocado de hegemonia da sociologia em Portugal, na formação desses profissionais, ainda que nos últimos anos acho que se relativizou um bocadinho isso, mas eu julgo que talvez por aí a possibilidade da antropologia ter um maior impacto nas práticas e não só a nível da construção discursiva, talvez se tornasse mais relevante e veria com muito interesse que a antropologia desse mais atenção àquilo que se faz para o país fora na formação desses profissionais. Depois vamos dar 5 minutos aos nossos convidados para, se quiserem, ter algum comentário aos comentários. Eu gostaria só de fazer uma ponderação em relação a uma certa separação entre movimento social e governo, né, Estado, política pública, que foi, de alguma maneira, permeando as falas. Porque, pelo menos no Brasil, a gente tem uma experiência desde a Constituição de 88, que foram criadas instâncias dentro das estruturas de Estado, onde tem assento as associações científicas e o movimento social organizado em diferentes ministérios e produção de política pública, né? Eu estive representando a ABA por 7 anos, né, num desses fóruns, dentro do Ministério da Saúde, que é justamente o que discute a saúde indígena, as políticas de saúde indígena, que é uma questão muito grave no nosso país, né? E lá eu acho que é exigido de nós um tipo de mediação que é diferente, porque estão em volta de uma mesa, em relações assimétricas gravíssimas, lideranças indígenas, associações científicas de antropologia e de saúde coletiva, e onde a gente tem que desenvolver uma habilidade, né, de dialogar com os representantes de governo e, ao mesmo tempo, sempre se colocar, né, na aliança com esses movimentos sociais. Então, isso tem exigido de nós uma reflexão, né, e uma estratégia retórica e discursiva, né, que nós não tínhamos antes, porque uma coisa é você reivindicar e outra coisa é você executar. E outra é você ficar no âmbito onde você tem que dialogar de maneira competente em situações dessa natureza, né? Então, só para contribuir para esse debate. Obrigada. Ok, muito obrigada. Não sei se o Miguel e a Carmen querem dizer umas palavras finais e responder a algumas das questões que foram postas. Sim, sim. Ou eu? Não sei. Para o ímpar. Bom, eu gostava de ouvir depois o João, depois da fala da conferência no jantar, um pouco mais sobre essa semelhança entre o Brasil e os Estados Unidos, porque o Brasil não se vê assim. E acho que a atuação dos antropólogos, pelo menos como eu vejo, por exemplo, tem uma característica que é básica. Há um certo consenso na atuação no espaço público do Brasil. Raramente a gente vê a polêmica e o dissenso. Houve casos, né? A questão das cotas raciais, e aí já respondendo também a pergunta de, afinal, os antropólogos não propõem, eles só fazem discursos contra-hegemônicos, né? Não, no caso das cotas raciais, que hoje estão implantadas, foi um momento em que a comunidade antropológica no Brasil se dividiu, mas isso é muito raro. Se dividiu porque muitos antropólogos não concordavam com a ideia do uso da categoria raça para beneficiar alguns, embora grande parte concordasse na necessidade de uma ação afirmativa em relação
as camadas subalternas da população terem acesso ao ensino público e gratuito, mas não queriam essa. Então, eu até gostava depois de ouvir o parentesco. Robert, eu concordo plenamente, acho que você tem toda a razão em dizer que a antropologia estava no início dessa criação, desse imaginário do que é o Brasil, o caráter nacional, mas também está no início da desconstrução disso, né? Quer dizer, também criou esse contradiscurso que hoje já não aceita mais o caldeirão de raças, nem o mito das 3 raças do Freire. Então, acho que está nos dois lados. Bom, tem muitos exemplos de proposições da antropologia, eu tentei dar alguns aqui, acho que os colegas poderiam até completar com outros, em que há enfim, em que a antropologia também participa diretamente, né, criando ações e não apenas discursos contra-hegemônicos. Mas, dado o tempo, acho que não vamos falar. Risco permanente. O risco da antropologia criar monstros. Nós temos agora igrejas neopentecostais no Brasil que fornecem diplomas de antropólogo. Nós não somos uma categoria que está regulamentada, então qualquer um que quiser colocar a placa de antropólogo na parede pode, não é um problema. Por alguns R$300 se consegue um diploma de antropólogo social numa igreja neopentecostal no Brasil hoje. E claro, isso aí, a regulamentação não é um tema também fácil, porque por outro lado tem toda a crítica ao corporativismo. Então há riscos sérios e hoje nós tivemos a expulsão de um antropólogo recentemente da aba, isso é uma coisa muito rara e isso gerou uma certa polêmica, porque já existem três antropólogos que a gente pode até nomear assim, que hoje atuam criando laudos contrários às populações quilombolas e indígenas no Brasil a serviço dos ruralistas. Então, claro, existe esse risco e até, mas enfim, acho que era isso. O senhor foi só um comentário, uma sugestão. Pois eu concordo com o que o João e o Robert disseram. Isso para mim era um implícito disto tudo, porque como nós nos conhecemos há muito tempo e eu circulo muito para o Brasil e tu para cá, e grande parte das discussões que eu faço no Brasil acabam por ter muito a ver com isto, não é? Sobretudo nas questões LGBT, nós falamos muito sobre a diferença da arquitetura institucional dos dois países, da sua política, do legislativo e por aí fora, e por causa disso, e nas questões mais de raça e por aí fora, também falamos muito sobre os distintos papéis das disciplinas na construção das narrativas dos Estados, não é? Isso para nós era um implícito e, portanto, não o explicitámos e vocês explicitaram e muito bem. Mas eu creio que aquilo que é fulcral hoje na distinção entre os dois países e naquilo que nós vamos podendo fazer, ou fazemos ou não fazemos, é, por um lado, a questão do reconhecimento público do papel de uma determinada disciplina, e acho que esse reconhecimento é muitíssimo maior no Brasil do que é cá. Isso é uma questão que nos devia ocupar. E o outro é o que ela apontou, porque, efetivamente, nada disso existe cá. Cá não existe nenhuma participação de nenhuma ciência social explicitamente articulada nos conselhos que têm a ver com a criação de políticas e com a sua gestão, os movimentos sociais, os profissionais das ciências sociais e os gestores da coisa pública não se juntam de forma formalmente articulada e garantida, e a isto poderíamos juntar muitas outras questões. Eu acho que o nosso papel de crítica, como aqui foi levantado, eu acho que o problema é perceber o que é que se quer dizer com crítica, não é? E eu acho que muitas vezes aquilo que nós oferecemos como crítica é qualquer coisa de que as pessoas fogem, não é? As pessoas são os jornalistas, os políticos, os decisores, fogem. Porquê? Porque é a crítica do desconstrutivismo, não é? Em que as categorias são sistematicamente postas em causa. Se nós suspendermos isso de uma forma pedagógica e pudermos pensar em termos de alternativas e em termos de mostrar outros exemplos e formas de fazer, aí já podemos fazer
ser um pouco mais positivos naquilo que oferecemos. Agora, o cenário é um pouco negro, em geral. Ainda ontem saíram as... Bom, não vou explicar aos brasileiros como é que funciona o sistema, não vale a pena. Mas ontem saíram os resultados do acesso ao ensino superior, não é? E, de facto, verificou-se uma enorme transformação. Quer dizer, ontem foi a morte do ensino pós-laboral. Isto é, o número de pessoas que entraram no ensino noturno de antropologia morreu. Quer dizer, caiu de 30 para 3, por exemplo, no meu caso. O que é que isto significa? Significa que as pessoas já não estão a querer estudar à noite. O estudante noturno em Portugal era normalmente uma pessoa mais velha, que tem o seu trabalho, normalmente na função pública, mas não só, e que depois completava o seu percurso pessoal de gratificação, etc., de conhecimento, mas também de progressão na carreira. Não é? O que isto significa é que as pessoas já não estão a poder progredir nas carreiras, porque já não têm carreiras, porque o seu trabalho tornou-se precário, ou por questão de desemprego, ou porque não podem ter da entidade patronal a licença para sair um pouco mais cedo, para chegar a tempo das aulas que começam às 6 da tarde, etc, etc, etc. E a queda desse número de alunos no ensino noturno vai fazer com que, por exemplo, a minha vida e a dos meus colegas no ISCTE deixe de ter aquele interesse de extensão e serviço social que tinha, que é aquele prazer de poder estar a fazer a formação contínua das pessoas ao longo da vida, não é? E vai significar problemas laborais para nós, porque não vamos ter horas suficientes de aulas para dar e, portanto, 2 ou 3 ou 4 ou 5 de nós vão estar com o emprego em risco e por aí fora. Ou seja, isto para dar um exemplo de que nós estamos a viver uma conjuntura que alguns insistem que é uma conjuntura, segundo a narrativa de que é o pequeno problema do ciclo e do contraciclo do capitalismo, mas que eu acho que não é uma conjuntura, eu acho que é uma revolução. Não é? E nós vamos vendo os primeiros sinais da revolução aparecendo também na nossa casa antropológica e, portanto, creio também que grande parte da nossa participação no espaço público nos próximos tempos tem que ser extremamente politizada e tem que ser extremamente politizada dentro da instituição universitária e científica. Quer dizer, dentro da instituição universitária, onde a democracia acabou, basicamente, e, portanto, o nosso poder também de decisão é pior, e dentro da instituição de financiamento científico, que neste momento funciona, graças à desculpa da conjuntura, apanha boleia, apanha carona da conjuntura e participa do processo de hegemonização das ciências ditas duras, não é? E basicamente biomédicas, e marginaliza fortemente as ciências sociais. E, portanto, mais até do que a nossa preocupação com o espaço público neste momento, eu creio que em Portugal é uma preocupação com o espaço político com P grande, não é? Sobre a nossa própria sobrevivência, junto com outras ciências sociais, exceto, evidentemente, os segmentos daquelas que sejam capazes de oferecer duas coisas: gestão de políticas públicas de um certo tipo e oferecer uma narrativa do Estado-nação de um certo tipo. Neste verão, num principal jornal português, que é o Público, e mesmo assim com conteúdos relativamente liberais e abertos e tal, saiu uma coleção sobre o racismo e o colonialismo português, ou qualquer coisa assim, grandes artigos, mas aqueles artigos foram todos encomendados a certo tipo de pessoas, de certo tipo de instituições e disciplinas, e nós, na antropologia, ficamos sempre assim um pouco horrorizados. Pois é, não ficamos tristes, ficamos ciumentos, ficamos magoados, porque obviamente muitos e muitas de nós produziram muito sobre aquilo. Mas na realidade estas coisas não são completamente ingênuas, porque mesmo sendo aqueles artigos críticos, e obviamente partindo da premissa de que a ideia de que não há racismo em Portugal é um mito, a ideia de que o colonialismo português foi diferente é um mito, partem dessa premissa, mas há coisas que ficam intocadas e que nós tocamos nelas. Nós tocámos na lusofonia, nós tocámos na ideia de diáspora e comunidades portuguesas, nós tocámos numa série de coisas e essas de facto não querem que se mexam. E eu acho que aí, pronto, vivemos em consciência com aquilo que fizemos e estamos bem. Mas repito, e para os portugueses, e já que está um congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, eu acho que nós estamos num momento em que temos que ter um trabalho político, com P grande, portanto não é uma politicazinha, é um trabalho político sobre a nossa inserção na universidade, porque se isso não for garantido, nem sequer estaremos aqui a fazer congressos daqui a 10 anos. E sobre a nossa inserção e reconhecimento dentro das políticas de financiamento científico, porque sem isso daqui a 10 anos não estamos também aqui.